amado irmão, fica um capeta perto, né? Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu tinha 14 anos de idade, como é que eu ia lembrar desse hino assim, né? Quando cantavam, se não vai a memória, era o pastor Eliezer Rosa que cantava esse hino, né? Não lembro. Lá de Eliezer Rosa, lá de Pernambuco, isso. Cantava esse hino. Era uma bênção, aquele homem vinha aqui no Rio de Janeiro e cantava, né? Usaram aqui na igreja. Agora ele disse, pastor Eliezer, eu tenho cantado muito esse homem, Eliezer Rosa. Foi uma bênção de Deus, aquele homem cantando a obra do Senhor. Amados, voltemos à leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo 17, 18 e 19. Iremos ministrar para os amados irmãos nesta noite com o tema a cura de 10 leprosos. A cura de 10 leprosos. Quantos acharam Lucas? Diga glória a Deus. Diz assim, e respondendo Jesus, disse, não foram 10 os ricos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos ler junto o versículo 19, irmão, também? 1, 2, 3. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você percebe nesse versículo que Jesus não falou, a tua fé te curou. Ele foi bem claro aqui, deu ênfase, a tua fé te salvou, né? Te salvou. Nós não estamos preocupados em pregarmos esta noite acerca da cura do corpo. Iremos falar sobre isso, porém, nós estamos preocupados com a sua salvação, com a salvação da sua alma. E Jesus levar você para o céu. Há mensagens por aí de autoajuda, mensagens por aí que estão trazendo prosperidade às pessoas e deixando a pessoa com o coração mais preso aqui na terra, e esquecendo que nós estamos aqui de passagem e que a qualquer momento nós iremos morar no céu. A nossa mensagem é colocar o nosso coração no céu e não o coração na terra, porque tudo aqui vai passar. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos pela tua palavra que lemos nesta noite e pedimos a tua unção, a tua bênção, a tua graça. Repreendemos toda a ação do inimigo contra esta noite e pedimos que Deus nos ajude a ministrar a tua palavra. Espírito Santo, toma este lugar nesta noite, toma a minha vida, abra a minha boca, Senhor, ó Deus, ao falar, que o Senhor venha me ajudar, a minha faculdade mental para poder ministrar a tua palavra, o teu recado nesta noite. Em nome de Jesus, rogamos a tua bênção, desde agora e para sempre. Amém. Antes do outro lugar, vem para o teu irmão e diga, hoje é dia de salvação. Glória a Deus. Vamos sentar, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O ministério de Jesus Cristo, ministério muito abençoado. Jesus se preocupou muito em ensinar muito mais do que pregar. E com as pregações de Jesus e também com as suas mensagens ensinadas, nós percebemos que o ministério de Jesus ele foi enriquecido cada vez mais, quando havia milagres da sua parte, e as pessoas eram alcançadas e viam sinais que Jesus realizava naquela época. Nós entendemos que o povo estava cansado de receber uma mensagem vazia, uma mensagem que não surtia efeito, uma mensagem que as pessoas vinham para a sinagoga e voltavam da mesma maneira que chegavam ali. Entravam na sinagoga para orar, para buscar a Deus, para ouvir uma voz, para ouvir a palavra do líder religioso ou do chefe da sinagoga que ali estava, porém muitas vezes saíam dali completamente vazios, secos, e não tinham alegria na sua alma, nem satisfação. Voltavam porque era uma tradição voltavam porque era um costume retornar à sinagoga, mas não vinham com aquele prazer, com aquela alegria que nós temos hoje em vir à casa do Senhor, em vir buscar a Deus na sua casa. Nós estamos aqui porque sabemos que existe algo maravilhoso, algo que completa a nossa necessidade espiritual. Este algo é a presença, é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão, é a pessoa do Espírito Santo
que enche a nossa vida e alegra o nosso coração. Hoje nós queremos ministrar, trazer uma palavra para os amados irmãos, para falarmos acerca de 10 leprosos que foram curados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dentre os quais somente um voltou para agradecer ao Senhor a cura recebida. Os 9 restantes receberam o milagre, apenas um milagre físico, mas aquele homem, ele retornou, ele não só recebeu o milagre físico, mas recebeu o milagre superior, o milagre mais importante na sua vida, que foi o que? Foi a salvação da sua alma. No versículo 19 nós lemos e percebemos isso, que aquele homem foi alcançado por Senhor Jesus Cristo, não só alcançado fisicamente, mas alcançado espiritualmente também. E é sobre isso que nós queremos esta noite em comunicar e informar aos amados irmãos, quando Jesus aconteceu quando ele indo a Jerusalém, passou pela Samaria, por meio de Samaria e Galiléia também, entrando em uma das aldeias. E ao entrar nessa aldeia, diz a Bíblia Sagrada, que saiu ao encontro de Jesus 10 leprosos. E esses 10 homens que estavam acometidos da lepra, esses 10 homens ficaram de longe, pararam de longe quando avistaram Jesus. Eles foram em direção à pessoa de Jesus, certamente não foram por um acaso, não foram por uma mera coincidência. Nós não cremos desta forma. Eu creio que aqueles homens foram até Jesus porque eles sabiam que Jesus estava ali. É impossível, irmão, Jesus estar em um lugar e ele ficar oculto. É impossível Jesus estar em algum lugar e ele passar por desapercebido. Joel pode até passar por desapercebido, o Norte pode até passar, o pastor da igreja pode passar, você pode passar, mas quando Jesus chega em algum lugar, é impossível ele ficar oculto e desapercebido. Todo mundo começa a entender: olha, Jesus está ali, olha, Jesus está lá, olha, Jesus está aqui, porque alguma coisa sempre acontece aonde Jesus está. Ou seja, há um alvoroço, há uma grande multidão, a cura, a libertação, a vitória, a alegria, a graça, a unção, a poder, a autoridade. Por isso que nesta noite, irmão, não é diferente. Nós percebemos que a presença dele é real nesta casa, porque nós sentimos a sua glória aqui nesse lugar. E aqueles homens certamente foram a Jesus porque sabiam que Jesus estava naquele lugar e que eles tinham um problema. Eles tinham um problema. E certamente chegou aos seus ouvidos, chegou ao ouvido deles que Jesus entrou na aldeia naquele dia. Jesus chegou naquela aldeia naquele momento. E quando Jesus chegou, chegava com ele uma grande comitiva, irmãos. Uma grande comitiva estava atrás de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus. Essa grande comitiva estava com Jesus. E por onde eles iam? Você acha que eles ficavam calados? Vocês acham que eles ficavam quietos? Não. Certamente glorificavam, adoravam, falavam alguma coisa referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, adorando, exaltando. E por isso esses homens perceberam que Jesus estava lá e foram em direção ao Senhor Jesus, como diz aqui no versículo número 12, e pararam de longe. E aí nós começamos a entrar no primeiro tópico dessa mensagem: a lepra, um símbolo do pecado. A lepra, ela é um símbolo do pecado. A lepra, até pouco tempo, alguns 10 ou 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, era uma doença que as pessoas ficavam com pavor, com medo. Imagina a época de Jesus. Imagina a época em que a lepra, o contato da lepra era passado a pessoa de que as pessoas eram contaminadas, era uma doença transmissível a outras pessoas. Eu lembro da irmã Celina que ela visitava vários leprosados aqui no Rio de Janeiro, e ela contava, a irmã Noemi deve se lembrar, ela contava dos testemunhos de pessoas sem orelhas, que a lepra comia sem dedo, às vezes sem nariz, com a boca completamente, os dentes à mostra, a cara dentária à mostra, porque a lepra ia consumindo a pessoa e nem todo mundo chegava a ir ao leprosário, mas essa mulher tinha uma graça de Deus para ir lá visitar e ganhou muitas almas no leprosário.
e as pessoas eram rejeitadas, havia preconceito em cima dessas pessoas, isso há 20 anos atrás, irmãos. Imagina na época de Jesus como era a situação, diz a Bíblia que esses homens pararam de longe. A lepra era uma doença maldita na sociedade, a lepra era um tipo de uma morte espiritual. No Antigo Testamento, os que sofriam desse mal eram expulsos da sociedade e do próprio seio da família. Quando Miriam se levantou contra Moisés, diz a Bíblia que ela ficou leprosa. E ele teve que ficar 7 dias fora do arraial. Ela não podia se aproximar. E ele estava distante. Imagina a história desses homens que chegaram, foram em direção a Jesus, mas não podiam se aproximar, porque Jesus estava distante, e segundo a tradição na época, eles não podiam chegar, porque eram malditos, eram pessoas discriminadas pela sociedade, eram pessoas que não podiam se aproximar de ninguém, dos seus familiares, ficavam distantes, de longe, olhando. Imagine que quadro triste, que coisa terrível. Imagine a lepra do pecado distanciando o homem de Deus. O pecado deixando o homem distante da pessoa de Deus. O leproso ficava fora, mendigando o pão, pedindo pão. Ele não podia se aproximar, porque era maldito. Ele não podia chegar, porque era maldito. E aqueles homens ficaram distantes da pessoa de Jesus. Diz o versículo: leprosos, os quais pararam de longe, não tinham condições de chegar, não podiam se aproximar, não podiam fazer isso que eu estou fazendo agora com o nosso irmão Guilherme, não podia abraçar, não podia encostar em ninguém, tinha que ficar distante da sociedade, da família, de todos, tinha que ficar longe, porque aquela doença era terrível. E diz a Bíblia que segundo a tradição judaica, os leprosos tinham de manter distância, pelo menos 100 metros, 100 passos, melhor dizendo, de qualquer pessoa. Que situação difícil, que situação triste. Se a pessoa ficar enclausurada na sociedade, você não pode ficar perto de ninguém. Essas pessoas ficaram com gripe suína, aí foi um problema sério. Ficaram distantes uma da outra, não podia se aproximar, não podia ter contato, não podia espirrar, todo mundo andando com máscara, todo mundo no maior terror na sua vida, e na sociedade também, todo mundo preocupado em como é que vai fazer, como é que vai ser, ninguém podia se aproximar de ninguém, e agora a mesma coisa acontece aqui, aqueles homens de longe, vendo Jesus, ouviram falar de Jesus, eles viram Jesus pertinho deles, mas não podiam chegar. O pecado faz isso com o homem. O profeta diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus não fez o homem para ficar separado dele, mas o pecado da lepra separou o homem, ou seja, a lepra simbolizou o pecado que separou o homem. Deus agora está distante porque o pecado está separando, é uma barreira entre o homem e Deus não quer isso entristece o Espírito de Deus. Deus deseja se aproximar, comungar com o homem, conversar com o homem, dialogar com o homem, se fazer presente ao homem, ouvir a voz do homem, falar com o homem. Mas o pecado, ele separou o homem de Deus, como a lepra separou aquele homem da pessoa de Jesus. E eles começaram um clamor desesperado. Saiba de uma coisa, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Talvez você está assustado, mas pastor, então como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir hoje chegar próximo de Jesus. Não, lógico, você hoje vai chegar próximo de Jesus, porque ainda há uma esperança para você nesta noite. Ainda tem uma esperança para a tua alma nesta noite. Ainda há uma esperança para você. Havia uma esperança para aqueles homens. Aqueles homens, eles não tinham percebido que Jesus não era como qualquer líder religioso da época, não. Aqueles homens, diz aqui no versículo 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Houve um clamor por
parte daqueles homens que estavam desesperados. Sabe uma coisa? Quando alguém se propõe a clamar a Deus, a Bíblia diz que Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, e nem com a sua mão encolhida para que não possa salvar. A Bíblia fala também em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. E o salmista ainda clamou a este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Nesta noite, Deus quer ouvir o teu clamor, e alguma coisa Ele vai fazer com você quando você começar a clamar a Ele nesta noite. E eles clamaram ao Senhor, e em razão disso, aqueles homens se pararam longe, quando avistaram Jesus. Aí você vê o clamor desesperado dos leprosos: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ali foi o momento principal. E quando eles clamaram, estavam de longe, e eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles esperavam de Jesus alguma coisa. Eles esperavam de Jesus alguma resposta. Eles esperavam algo de Jesus. Sabe, nessa noite, Jesus tem algo para dar a você. Você veio aqui e está desesperado, não tem mais solução para a sua vida. Sabe alguma coisa? Jesus, Ele tem algo para você nessa noite. Jesus tem uma palavra de boa para a sua vida nessa noite. Ele vai te dar vitória. Hoje é o dia de Deus ter um encontro com você, e você com Ele, e Ele vai trabalhar na tua vida, na tua família, e vai ouvir o teu clamor, e vai te dar vitória, porque Deus, Ele está pronto a ouvir a tua voz. O clamor desesperado daqueles homens foi o encontro mais feliz, irmão, que ocorreu na vida daqueles homens. Foi aquele momento mais importante que eles tiveram com a pessoa de Jesus. Quem se encontra com Jesus está apto a receber bênçãos materiais e bênçãos materiais também. Não recebe somente bênçãos materiais, mas recebe bênçãos também espirituais. E Jesus tem tudo isto para dar para você. Quer dizer, pastor Joel, que hoje, se eu entregar a minha vida para Jesus, eu vou ter um carro do ano? Eu não estou falando isso que você amanhã vai ter um carro do ano. Eu não estou pregando isso para você. Mas eu sei uma coisa: se você entregar a sua vida hoje para Jesus, a sua vida material vai melhorar. Por quê, pastor? Porque quando você não é servo de Jesus, não serve a Jesus, você usa o seu dinheiro para comprar cigarro, é viciado no cigarro. Quando você se encontra com Jesus, é liberto do cigarro completamente. Quando você se encontra com Jesus, o pecado já aprendeu você nas drogas. Você gastava dinheiro nas drogas, na noitada, no álcool e outras coisas mais aí. Mas quando você aceita Jesus, o que acontece? Você acaba tendo uma vida de vitória e uma melhoria na sua vida material, porque o seu dinheiro agora vai ser administrado de uma outra forma. Eu vi um testemunho, não é meu, uma outra pessoa que eu vi um testemunho, que estava em certo lugar pregando, e de repente um pregador começou a pregar e dizer: Jesus transforma cachaça em móveis, Jesus transforma cachaça em móveis, Jesus transforma cachaça em móveis. Aí veio um sabichão lá, parou no meio e olhou para o pregador e falou assim: olha, rapaz, você é o maior mentiroso que eu já vi, que já ouvi nesse mundo. Olha, eu já ouvi falar que Jesus transformou água em vinho, mas móvel, eu nunca vi isso não. Ele falou assim: é verdade, Jesus transforma a cachaça em móveis. Olha, não sei como é que é esse negócio. Aí ele chamou a mulher dele e falou assim: mulher, quando eu bebia, você tinha guarda-roupa em casa? Não. Você tinha sofá em casa? Não. Você tinha televisão em casa? Não. Você tinha estante em casa? Não. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, o que aconteceu? Você foi liberto da cachaça. Você tem móveis em casa agora eu tenho guarda-roupa, tem televisão, tem geladeira, tem tudo, tem sofá, tem roupa, tem tudo, porque Jesus transformou cachaça em móvel. Porque Ele pode fazer isso na tua vida também. E eles foram a Jesus, buscar em Jesus a solução para o seu problema. E como eu disse, quem se encontra com Jesus, ele tem melhorias na sua vida.
E aqueles homens eram discriminados pela sociedade. Mas agora eles foram até a pessoa de Jesus. E esse encontro com Jesus começou a mudar a vida deles. E ele veio e disse: ide, mostrai-nos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. A cura da lepra, irmãos, é um símbolo da purificação do pecado. Eles acreditavam que a lepra era uma maldição advinda de Deus. Deus já havia amaldiçoado o homem com lepra. E eles acreditavam nisso. Vocês podem perceber na Bíblia que Jesus não mandava os leprosos curados ir ao médico, não, para ser examinado, não, mandava ao sacerdote. E aí o sacerdote ia lá e começava a olhava na orelha, olhava para lá, olhava no nariz, olhava nas mãos e começava a verificar se realmente o camarada foi curado. Porque eles acreditavam que era uma maldição vinda de Deus para eles. E diz aquele que quando eles ouviram Jesus, vai e mostra-te ao sacerdote. Que coisa linda, irmão. E lá vai o mistério da prova. Ele está rindo. Eu estou com Simão dando 5 e Renato 5. E estamos indo nós dois. E embora. Quando chega no meio do caminho, precisa nem tirar o sacerdote. Ué, você está diferente, rapaz. Está com uma pele de criança, não tem nada em você. O que é isso? Aí ele vai e volta. Para agradecer a Jesus, porque ele no meio do caminho foi curado. No meio do caminho, porque eles acreditaram. Uma prova de fé. O versículo falou, dizia, ele veio e disse, ide mostrai-nos ao sacerdote. Jesus não fez nenhuma mágica não, irmãos. Parece que tem uma coisa incoerente. Ele não passou a mão em ninguém, não tocou em ninguém, porque estavam de longe. Ele falou assim, vai e mostra ao sacerdote. Vai lá. E eles, irmão, prontamente obedeceram. A fé faz isso. A fé leva você a entender e a ouvir a voz de Deus. Hoje, nessa noite, a fé está abrindo os seus ouvidos espirituais para você ouvir. E Deus está falando para você nessa noite. É só você obedecer. Quando você começa a obedecer, as coisas começam a acontecer. Coisa absurda aos olhos humanos, irmãos. Moisés chega ali no mar vermelho, o povo apressionando Moisés, e agora volta para o Egito, e lá está o faraó vindo para pegar novamente o povo. Aí Moisés chegou assim, Moisés, por que clama a mim, Moisés? Que preocupação é esta? Diz ao filho de Israel que mais. Talvez racionalmente, mas Deus vai marchar para onde? Pode ir no mar? Vai embora, porque senão não aí. Tem um cajado tão perto, levanta o cajado. Quando Moisés levantou, irmãos, Deus tem atitude, mas nós também temos que ter atitude também para Deus agir. Deus está agindo em consonância conosco, não é sozinho não. O que Ele mandar você fazer, você pode fazer porque Deus vai garantir. Ele vai se responsabilizar. Moisés levanta, ele levantou, quando ele levantou, irmãos, começou a soprar um vento. Eu creio que Deus já do trono fez assim, eu creio, posso ver, eu posso. Eu creio assim, Deus já do trono fez assim a Moisés. Já que você está obedecendo, ouvindo a minha voz, ouvindo a voz aí, abrindo o ouvido espiritual, a fé, então eu vou soprar. E Deus começou. Esse sopro é de verdade, de Deus mesmo, irmãos. Esse sopro começou a vir e o mar começou a se abrir de um lado ao outro. O povo, por quê? Eu fui embora, se mandou o povo, foi embora, irmão. Aleluia. Os leprosos fizeram a mesma coisa, eu não quis nem saber, vai e mostra aqui. Vai lá mostrar-lhes ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. No meio do caminho. Meu Deus, aleluia.
Eles foram tocados, foram purificados, foram limpos completamente, porque eles obedeceram. A fé leva a obediência. A fé leva o quê? A purificação. Eles foram purificados, porque o pecado simboliza a lepra. Hoje você pode ser purificado do seu pecado através de quê, pastor? Através de uma decisão sua, de você tomar uma posição, uma atitude nessa noite e falar: Jesus, eu sou muito pecador, eu acho que não tem mais jeito para mim. Há jeito para você sim, porque Jesus, ele pode salvar, e hoje o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para te purificar desta lepra que separa você de Deus. Hoje Deus vai trazer você até Ele, porque Ele vai te purificar com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. O terrível viu da ingratidão, diz o versículo 15: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. A gratidão aqui não é esquecida, ele voltou para agradecer o que Deus fez na vida dele. Não existe coisa melhor, irmãos, do que você ser grato a Deus. Ser grato pela sua saúde, ser grato pela sua família, ser grato pelo seu emprego, ser grato pelo seu carro, ser grato pela sua casa. Mas Jesus falou o seguinte: alegrai-vos muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esta é a maior alegria, e é por isso que nós devemos agradecer, porque se eu fechar os olhos hoje, meu amado irmão, eu tenho a certeza na minha alma que eu vou entrar no céu de glória e vou morar com Jesus lá no céu, porque o meu coração está no céu e eu sou grato, porque quando ele abrir o livro vai estar escrito lá: Joel Miranda de Oliveira, pode entrar no meu gozo. Vai abrir o livro, pode entrar no meu gozo. Eliseu Menezes, você pastor não, você Eliseu Menezes de Oliveira. Quando chegar no céu, em Limberg você vai entrar, Nobre, Davi Nobre, e assim por diante, vários nomes estarão lá. O teu nome vai estar lá também. Vai colocar o nome lá. É só entregar a sua vida para Jesus, e antes mesmo o teu nome vai estar lá no céu de glória. Aleluia, para você entrar. Aleluia. Diz a Bíblia: só entra lavado, perdão, um corinho. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Então, para você entrar, você precisa estar purificado. Não é com sangue de galinha, não é com sangue de bode, não é com sangue de touro, não é com sangue de animal. Não, é com sangue santo, precioso de Jesus Cristo, que dá acesso a você a qualquer hora, a qualquer momento. Você tem acesso a entrar, aleluia, na presença do Pai, através do poder e da autoridade do sangue de Jesus. Aleluia. Eles voltaram para agradecer a sua purificação. E aí vem aquela pergunta embaraçosa, e Jesus lhe pergunta, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os ricos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, nem judeu o homem era. E disse-lhe: levanta-te. Ele já chegou prostrando-se, já adorando. Aí ele falou assim: ó, levanta-te. Ele veio confirmar a sua salvação, ele veio confirmar a sua cura, agradecendo. O estrangeiro veio para ser agradecido e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Existem 3 tipos de fé: a fé comum, que todo mundo tem, acredita em tudo. Tinha uma vizinha que acreditava que ganhou um copo de café e os fósforos jogassem lá dentro e ia aparecer a imagem de um animal, e aí ia jogar um bicho e ia ganhar. Ela acreditava naquilo.
E muitas pessoas acreditavam. Existe a fé, a fé como dom, a fé espiritual. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 sobre dons espirituais. Um dos dons ali fala sobre o dom da fé, e a fé salvífica é a fé que é dada, que Deus dá, que o Espírito de Deus coloca no seu coração, uma fé para a salvação, para você morar no céu. E esta fé este homem recebeu para ser curado e para ser salvo, e ele foi salvo. Nesta noite, Jesus quer curar a sua vida física, mas muito mais, curar a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser curado de câncer hoje e amanhã você ir para o inferno? O que adianta você ser curado de AIDS agora e amanhã você ir para o inferno porque você só quer a cura e não quer continuar a servir a Jesus? Não adianta. Esse é o Evangelho que Jesus mandou pregar, não. É o Evangelho de salvação e cura. Nós oramos para Deus curar, mas mais importante e essencial é a salvação da tua alma. E é nisso que eu quero me prender nesta noite. Escapa de por tua vida. Jesus está voltando. Esse mundo está na podridão e você precisa ter um encontro com Jesus nesta noite. Irmãos, alguns dias eu me preocupava em subir no púlpito e pregar aquela mensagem que mexia com a igreja, balançava, rodopiava. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu não consigo fazer essas coisas. O que acontece comigo? Será que eu estou errado? Eu estou em pecado? O que está acontecendo? Orando. E eu entendi uma coisa, irmãos. E percebi uma coisa. Há muita gente indo para o inferno porque não estão recebendo mensagem que mexe com a alma, mexe com a emoção, mas não mexe lá na raiz do pecado. E nós queremos levar o povo para o céu. Essa igreja é uma igreja séria, que quer levar os crentes para morar no céu de glória, para viver uma vida lá no céu de verdade. Lá no céu, meu amado irmão, você vai ter paz, alegria no espírito, não vai ter outra coisa a não ser isso. Terno vai ficar, eu nem fui comprar terno. Graças a Deus tem uma boutique aí que me abençoa. Vejo quando, né, pastor Eliseu? Tem uma boutique aí que me abençoa com terno, e eu fico feliz da vida, nem me preocupo com isso, porque Jesus cuida de nós. Ele falou o seguinte: olhai as aves do céu, vive no campo, não semeia, não cegam, e nem mesmo Salomão, toda a sua glória, se vestir como dele. E o vosso pai não tem cuidado deles, não está tratando, não cuida deles. Vai cuidar de você também. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico nessa hora dizendo para você uma coisa: Jesus quer te salvar. Glória a Deus. E vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu não vou cantar nenhum desses hinos neopentecostais que está surgindo aí hoje. Mas vamos cantar o hino. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz. Onde está a primeira pessoa? Ninguém quer ver a vida de Jesus. Vem, ele quer curar você do pecado. Onde está a primeira pessoa? Jesus quer salvar você hoje. Vem lá, irmão. Vem lá. Onde está a primeira vida? E quer entregar a sua vida para Jesus? Jovem, adolescente, o Senhor, uma senhora quer voltar para a casa do Pai. Venha. Onde está a primeira pessoa? Venha, Jesus quer te salvar hoje. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer salvar a tua família. Ele quer salvar o teu lar. Ele está com braços abertos para te salvar hoje. Onde está a primeira pessoa? Venha. Jesus está te chamando hoje. Venha correndo, agora é o dia de salvação. Hoje é o dia de salvação. Ele quer salvar a tua vida.
Ele quer libertar você. Venha. Jesus vai mudar a sua história. Venha, Jesus vai te salvar. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu vi. Jesus está te chamando nessa noite. E Ele quer salvar você. Venha para Jesus. Venha para Jesus agora. Em nome de Jesus. Toda a sua religião quebrada. Em nome de Jesus. Você está passando por essa noite. Toda a corrente na autoridade do nome de Jesus. Ele quer salvar você nessa noite. Ele quer libertar você nessa noite. Para tudo salvado, Jesus derramou seu sangue para te purificar de todo pecado. Venha para Cristo. Venha no reino para Jesus. Venha para Jesus nessa noite. Venha para salvar essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu ordeno agora, Senhor. Onde tiver uma pessoa agora que será amarrada agora, Pai. Que recebeu a tua palavra, Senhor, mas está presa. Quer tomar decisão, Senhor, mas está amarrada. Oh, eu ordeno agora em nome de Jesus. Que essa pessoa agora seja solta agora na autoridade em nome de Jesus. Que ela seja liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha. Venha para Jesus nessa noite. Ele quer te salvar. Aleluia. Venha tomar a sua decisão pública nessa noite. Aleluia. Aleluia. Venha correndo para Jesus. Venha correndo para Jesus. Venha correndo para Jesus. A Bíblia diz que se negares a minha terra diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai lá no céu e dos meus filhos. Eu não sei o que é. Quem também quer entregar a sua vida para Jesus? Venha, Jesus é salvado da sua vida. Venha correndo essa oportunidade que você está tendo agora e você voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Natália. Glória a Deus. Natália, lá no céu, Natália, tem um livro chamado Livro da Vida. E hoje, o seu nome, Deus vai estar com os livros abertos e vai colocar o seu nome no livro da vida. A Bíblia diz que na eternidade esse livro vai ser aberto. E todos os nomes que não estiverem neste livro serão lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno. Porque não reconheceram a Deus. Isso não é história de carochinha, então é verdade. Não estou te amedrontando também não. Mas é verdade. Jesus está hoje alegre no céu e a festa no céu pelo um pecador que se arrepende. Que Deus te abençoe, pastor Eliseu, que toda a igreja vai orar por você. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Você já foi evangélico alguma vez ou está se entregando pela primeira vez? Pela primeira vez, graças a Deus. Deus abençoe. Nós vamos orar por você, você vai ser cuidado, viu? Nós vamos acompanhar você, vamos dar toda a assistência espiritual. Esperamos você brevemente estar aqui entrosada, trazendo outras pessoas para o Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão direita e dissesse: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Ó Jesus,
perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no teu santo livro. Amém. Agora feche seus olhos. Irmão, vamos orar por ela. Senhor, seja a tua bênção sobre essa jovem, Senhor, que veio a ti agora. Ó Senhor, recebe-a, abençoa também a família dela, Senhor, que por extensão essa bênção de salvação chegue à sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir que você se vire para a igreja, que a igreja vai dar boas-vindas para você, tá bom? Vamos dizer para ela, bem-vinda à família de Jesus? Bem-vinda à família de Jesus. Deus abençoe. Agora, por favor, acompanhe a nossa irmã ali. Vai com ela, por favor, vai com ela lá. Graças a Deus. Aleluia. Foi na cruz onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz pela fé que os olhos abri e agora minha sua luz. Aleluia. Meus irmãos, um culto como este de hoje, nós não podemos terminar sem fazer uma oração específica e especial para Jesus curar e libertar. Se alguém tem certas perturbação maligna, às vezes que lhe assombra, e causa, você sabe que alguma coisa estranha está acontecendo na sua vida, nós vamos convidar para você vir aqui à frente. Se você também está enfermo e quer receber oração para Jesus curar você, vem aqui à frente. Nós temos um espaço aqui, vamos esperar você um pouquinho e você vem, nós vamos orar por você essa noite. Jesus vai libertar você, Jesus vai curar você. Alguns irmãos obreiros e algumas irmãs obreiras, por favor, colaborem conosco aqui e ajudem naquilo que for necessário. Aleluia. Eu ouvi a falar dessa graça central que nos leva de novo Jesus, mas a cruz converteu-me a mim, a Eu peço que a igreja participe conosco, estendendo a sua mão, abençoando essas vidas, enquanto nós oramos por elas. E os obreiros e as obreiras estão impondo as mãos sobre essas pessoas, e quem estiver oprimido será liberto, quem estiver enfermo será curado agora, pelo poder do nome maravilhoso de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, estas vidas. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, estende a Tua mão agora. Eu uso a autoridade do nome de Jesus. Repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença, e ordeno que saia agora. Toda doença saia, toda doença saia, toda enfermidade saia, toda opressão maligna, deixa esta vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção.
unção de ousadia, unção de conquista, aleluia, unção de multiplicação, graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui umas comunicações para fazer, mas essa aqui é da pessoa da carta de recomendação, o senhor fala que o senhor já sabe quem é e não sei. Muito bem, está nos visitando Maria de Jesus Montel de Souza. Deixa a irmã Maria, veio da Assembleia de Deus Tradicional lá de Manaus. Muito bem, seja bem-vinda em nome de Jesus. Depois pega a carta comigo mesmo aqui na frente. Muito obrigado. Próximo domingo será um dia muito especial. Será o culto da gratidão. Será conduzido pelo grupo que lidera a 100ª ovelha. Claro, nós todos estaremos participando da direção do culto, mas será um culto promovido especialmente pela 100ª ovelha. E há um convite aqui para você. Você pode passar ali embaixo, agora à noite, ali na sala da 100ª ovelha, e pegar um convite, 2 ou 3 deles, e trazer alguém, para alguém que está afastado da igreja, para participar do culto, alguém não evangélico. Então será um culto muito especial no próximo domingo, a partir das 18 horas. E também no próximo domingo, quando terminar o culto aqui, às 20h30, nós teremos uma recepção para os irmãos reconciliados e que foram recebidos em comunhão e por carta de quantos meses para cá? Do ano todo, de janeiro para cá, né? Então nós vamos ter no próximo domingo, terminou o culto às 20h30, nós vamos ali para o anexo e haverá um momento de confraternização, uma recepção para esses irmãos, tá bom? Amém? Pastor, mais alguma vez? Nós temos aqui uma pessoa que vai operar essa cancerosa, e eu vou deixar com o próprio pastor Nobre para apresentá-la nessa oração final. E novamente eu vou pedir ao evangelista Lindbergh para fazer essa oração final, e ao mesmo tempo o irmão estará intercedendo também por essa pessoa. E hoje são 20h11. A nossa oração hoje aqui vai começar às 20h30. Então, das 8h30 às 9h30, nós estaremos em oração. Você quer aproveitar? Essa oração tem sido linda, maravilhosa. O número não é tão grande, é 50, é 40, é 30, 60, é um número menor. Mas nós falamos com Deus durante 1 hora, mas é muito bom mesmo. Temos muitas orações específicas e Deus está trabalhando. Você está convidado. Todos os dias nós oramos das 22 às 23 horas. Mas no domingo nós oramos mais cedo, porque o culto termina mais cedo. Então, 20h30 às 21h30, estaremos aqui na presença de Deus. Irmão Lindbergh. Senhor nosso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto tão maravilhoso, Senhor, que recebemos, ó Deus, a tua palavra, sentimos a tua santa e maravilhosa presença, de salvação de almas, Senhor. Ó Deus, nós estamos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite aqui, Senhor, e também nos despede para os nossos lares, na tua santa e gloriosa paz. Senhor, nos dá, ó Deus, uma semana de vitória, de paz, na tua santa presença. Toma cada família aqui representada, meu Senhor. Toma também essa pessoa que está doente, enferma, Senhor, cancerosa. Nós repreendemos aquela enfermidade em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Nós cremos em milagres, nós cremos na tua palavra, ó Senhor da glória. É o que nós pedimos, cremos na vitória, em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Vamos abençoar o nosso Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa.
pelo sangue de Jesus. Paz de Deus.